Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens que vai nos orientar nesse começo de 2026. Uma série que toca algo muito presente no nosso tempo, expectativas. E nós estamos chamando essa caminhada de expectativas divinas. E a tese central dessa série, ela é simples, mas ela é também extremamente profunda. Nós podemos alcançar as nossas metas em 2026 e até mesmo ir além do que nós planejamos. Mas se a nossa caminhada não estiver conformada à vontade de Deus revelada na sua palavra, tudo, absolutamente tudo, meus irmãos, perde o seu verdadeiro sentido. Nós reconhecemos, sim, que um ano ele pode ser bem sucedido em muitas áreas da vida, na esfera profissional, na esfera financeira, na esfera acadêmica, afetiva, familiar. No entanto, à luz do reino de Deus, sucesso não se mede por conquistas, sucesso se mede por fidelidade. Na perspectiva bíblica, uma vida bem vivida não é apenas definida por aquilo que se alcança, mas por aquilo que se vive em obediência e em alinhamento com aquilo que Deus espera, sim, de mim, de você, do seu povo. E é por isso que eu quero deixar algo muito claro desde o início desta série. Não serão mensagens contra o planejamento. Não serão mensagens contra metas, contra sonhos ou contra algum tipo de organização. Muitos de nós temos alguns compromissos já marcados, prazos já definidos, planos traçados para esse ano. Isso é saudável. Isso é esperado de você enquanto um cidadão, enquanto alguém que se diz seguidor de Jesus. A questão é outra. O problema é nós planejarmos tudo da nossa vida à parte de Deus, sem submeter os nossos caminhos àquilo que o Senhor revelou como sua vontade. Meus irmãos, mais do que a gente concluir aquele curso que ficou pendente em 2025, mais do que realizar aquela compra, aquela mudança ou aquela conquista tão esperada, antes de qualquer coisa, as expectativas de Deus, elas precisam ocupar o primeiro lugar da minha e da sua agenda. Amém? Porque uma vida que gira em torno apenas das nossas próprias expectativas pode sim ser uma vida bem movimentada, cheio de afazeres, cheio de compromissos, mas biblicamente falando, é uma vida vazia de significado. Por isso, conforme está aqui na projeção, desprezar as expectativas de Deus no início de um ano é desprezar aquilo que dá sentido à nossa caminhada, à nossa existência. Não importa onde cheguemos ou o que alcancemos, sem considerar o que Deus espera de nós, o nosso ano vai perder completamente o seu valor. Diante disso surge a pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus espera do seu povo, o que Deus quer de nós? E essa pergunta que nós vamos procurar responder nessa série à luz das Escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Miqueias no capítulo 6, algo muito revelador acontece. Diante da pergunta do povo sobre o que Deus espera, Deus, meus irmãos, aqui não responde com uma lista de rituais, com uma lista de sacrifício, com uma lista de performance religiosa. Ele responde com o chamado à vida. Ou seja, Deus não apresenta um caminho que tem como objetivo conquistar o favor divino a nós, mas Ele vai descrever a forma de viver de quem já foi alcançado pela essa graça, de quem já caminha numa relação com Ele. E o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, vai dizer o seguinte a nós: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e que o Senhor exige, em primeiro lugar, que você pratique a justiça. Em segundo lugar, que você ame a misericórdia. Em terceiro, que você ande de maneira humilde com o seu Deus. Esse versículo é o esboço dessa série. Aqui, meus irmãos, estão as expectativas de Deus para o seu povo. Pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Hoje nós não vamos percorrer todo o caminho, mas nós vamos dar o primeiro passo, a prática da justiça. E isso, meus irmãos, é extremamente importante, porque uma fé que não se traduz em justiça no cotidiano, uma fé que não se traduz em justiça no dia a dia, é uma fé que ainda não foi plenamente compreendida. E para entendermos isso de uma forma mais clara, eu quero convidar você a abrir comigo em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10, nós vamos ler nessa manhã 10 versos, do verso 12 ao 22, Pentateuco,
quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 10, versos 12 a 22. Esse texto, ele nos ajuda a compreender o que significa praticar a justiça na vida do povo de Deus. Você sabe que ao longo do Antigo Testamento, nós encontramos diversos chamados à justiça. Em Deuteronômio 10, esse chamado ele aparece de uma forma mais clara, mostrando como o caráter do nosso Deus precisa moldar, precisa desembocar a nossa vida diária enquanto povo de Deus. E é interessante a gente perceber que as expressões de Miqueias 6:8, elas aparecem aqui, não como ideias abstratas, mas como uma expectativa concreta daqueles que pertencem ao Senhor. Deuteronômio capítulo 10, leremos dos versos 12 a 22, o texto também está projetado aqui na projeção para os irmãos na NVI. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que você tema ao Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem? Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a você, descendente deles, escolheu entre todas as nações, como hoje se vê. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os seus próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, o seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Palavra do Senhor, alimento para nossa alma, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, diante da tua palavra aberta, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito nos conceda entendimento, para que não apenas ouçamos com os ouvidos, mas que compreendamos com o coração a Tua verdade. Ilumina a nossa mente, aqueça o nosso coração e inclina a nossa vontade à obediência. Que a Tua palavra seja clara diante de nós e produza o fruto que o Senhor deseja na vida da Tua igreja. Nós oramos confiando não na nossa capacidade, mas na ação graciosa do Teu Espírito Santo entre nós. É no nome de Jesus que oramos, gratos e felizes. Amém e amém. Meus irmãos, vocês sabem que os livros da Bíblia, eles foram escritos em contextos diferentes, ou seja, em momentos diferentes, distintos da história. E é por isso que, para entendermos passagens como essa, é fundamental que a gente tenha em mente a história do povo de Deus. Quando nós falamos de Deuteronômio 10, no capítulo 10, nós estamos nos referindo a um período muito antigo na história. Acompanha comigo nos slides para uma melhor compreensão dos irmãos. Se nós voltarmos aos dias de Cristo e retrocedermos cerca de 1400 anos, nós chegamos ao tempo do Êxodo, quando Deus formava e instruía o seu povo no deserto. Foi nesse período que, sob a liderança de Moisés, o Senhor libertou Israel do Egito. Após cerca de 400 anos de escravidão, o Senhor, ele conduz o seu povo para fora daquela terra. Aquela primeira geração não apenas ouviu falar do agir de Deus, ela literalmente viu o Mar Vermelho se abrir, viu os juízos de Deus sobre o Egito, viu os livramentos extraordinários, e ainda assim a Escritura nos relata que essa geração fracassou por conta da sua incredulidade. Essa incredulidade, ela se manifesta de forma clara quando, alguns meses após a saída do Egito, Deus conduziu o povo até Cades Barneia, no deserto de Parã, e ordenou que a terra fosse espiada por 12 homens. 12 homens, um de cada tribo. Eles
Entram na terra e ao retornarem eles confirmam que aquela terra era exatamente boa, exatamente como aquilo que o Senhor havia prometido e havia falado. No entanto, a maioria deles espalha medo no coração do povo. A maioria deles destaca a força e a imponência dos povos que ali habitavam. Gente grande, gente forte, os crossfiteiros da época, por assim dizer. E essa incredulidade gerou murmuração, gerou divisão, gerou desconfiança em Deus. E o resultado foi trágico. Uma geração inteira deixou de entrar na terra prometida. Por isso, o Senhor determinou que o povo permanecesse 40 anos no deserto, até que aquela geração fosse substituída por uma nova geração. Agora surge a nova geração. Uma geração que não presenciou os grandes sinais do êxodo, mas ouviu falar a respeito deles. Uma geração que precisava aprender a viver, não apenas de memória do passado, mas de uma fé viva no presente, no Deus da aliança. E é exatamente, meus irmãos, a essa geração que Moisés se dirige no livro de Deuteronômio. Moisés está no final da sua vida, sabendo que não vai entrar na terra prometida, e o seu objetivo, claro, é recordar a graça de Deus e chamar o povo à fidelidade. É esse contexto que nós chegamos em Deuteronômio 10. E é justamente nesse momento, ao convocar aquela nova geração a uma vida de fidelidade, a uma relação verdadeira com Deus, que Moisés faz a pergunta central do texto: o que o Senhor exige de você? E a resposta, irmãos, vem de uma maneira muito clara, muito objetiva. O texto nos apresenta 5 chamados claros. Se você é do time que gosta de marcar a Bíblia aí, esse é um bom momento para você. Iniciando o verso 12. Primeiro, que você tema ao Senhor. Nós vamos voltar a esse ponto aqui mais no final do sermão. Segundo, que você ande em todos os seus caminhos. Terceiro, que você ame ao Senhor. Quarto, que você sirva ao Senhor de todo o coração, de toda a alma. E em quinto, no verso 13, guarde, ou seja, obedeça aos mandamentos e os decretos do Senhor. Esses 5 verbos, eles resumem aquilo que Deus espera do seu povo. É isso que o texto está nos ensinando quando fala de praticar a justiça. Então, quando alguém nos pergunta o que significa praticar a justiça, a resposta bíblica, meus irmãos, é clara. Praticar a justiça é temer ao Senhor, é andar nos seus caminhos, é amá-lo, é servi-lo, é obedecer a sua palavra. É isso, irmãos, que Deus espera de nós, do seu povo. E a prática da justiça, ela possui, antes de tudo, uma dimensão vertical, que eu vou chamar aqui de uma dimensão espiritual, ou dimensão vertical. Normalmente, quando nós falamos de justiça, nós pensamos somente naquilo que nós fazemos. Nós pensamos em comportamento, em atitudes corretas, em agir de uma maneira íntegra. Você certamente conhece alguma pessoa que faz tudo certo, que cumpre as regras. O tipo de pessoa que para no farol vermelho às 2 da manhã, mesmo quando ninguém está vendo. Você conhece esse tipo de pessoa? Ou aquela pessoa que divide o pack de Yakult em números iguais com aqueles que moram em casa? Deus seja louvado pela vida dessa pessoa. Ou aquela pessoa que não coloca feijão no pote de sorvete? Ou aquela pessoa que devolve o carrinho do supermercado no lugar certinho, mesmo com o estacionamento vazio? De modo geral, irmãos, é assim que nós entendemos a prática da justiça. Fazer o que é certo quando ninguém vê, promover o bem, agir com integridade. Mas o texto bíblico, ele nos chama a ir mais fundo. Antes de falar dos aspectos práticos da justiça, Deus fala de relacionamento. Porque fazer por fazer, agir corretamente apenas por disciplina moral, sem sermos movidos por amor e por comunhão com Deus, não é justiça bíblica, meus irmãos, é farisaísmo. Sem a graça de Deus operando no nosso coração, sem transformação interior, ninguém frutifica verdadeira justiça. E é por isso, meus irmãos, que antes do Senhor dizer o que é que o povo deveria fazer, o texto afirma quem Deus é e quem o povo é diante dele. Perceba comigo, verso 14 e 15. Antes de qualquer mandamento prático, o Senhor nos lembra algo essencial. O que, meus irmãos? Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus, até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, perceba isso, meus irmãos, no entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou. Em outras palavras, o texto está dizendo: vocês não praticam a justiça para provar que vocês são melhores. Vocês praticam a justiça porque vocês são um povo amado de Deus.
E a expressão hebraica usada aqui é muito significativa. Ela indica que Deus teve prazer em amar essa nação, começando pelos patriarcas. Não foi mérito, não foi desempenho, foi graça. E a história de Israel nos deixa isso muito claro. Abraão, meus irmãos, coitado, não tinha nada a oferecer. E ainda assim Deus chamou ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai por uma terra que eu vou te mostrar. Deus tinha plano, tinha expectativas, mas tudo, meus irmãos, o nome de Jesus é isso que não pode sair da nossa cabeça. Tudo começava com uma relação de amor. Meus irmãos, a fé cristã não é a fé do sertão. Não é a fé de quem apenas cumpre regras para parecer espiritual, piedoso, virtuoso. Antes de qualquer coisa, a fé cristã é a fé daqueles que entram numa relação de amor com um Deus amoroso. E é por conta disso, e é por conta desse amor que nós obedecemos, que nós servimos, que nós frutificamos em justiça. E o texto nos faz questão de lembrar disso. A prática da justiça na minha e na sua vida em 2026 só será real e verdadeira se nós estivermos enraizados nessa certeza. Qual certeza, meus irmãos? A de que nós somos um povo amado por Deus, sem merecimento algum, e esse amor nos alcança plenamente por meio de Jesus Cristo. É isso que precisa estar impresso no meio do seu coração em 2026. Deixa-me ilustrar o que eu quero dizer com fazer a coisa certa, mas sem amor. Com cumprir deveres, mas com o coração distante. Isso não aconteceu, é só algo que veio da minha cabeça, tá bom? Imagine que em algum tempo, no casamento, a esposa vem alertando o marido sobre algumas mudanças e necessidades básicas da casa. Segura o sorriso, irmã, senão vai dar identificação. A lâmpada do banheiro não funciona, a porta do quarto está com cupim, a torneira está pingando, a maçaneta está frouxa. Coisa simples do dia a dia, mas na correria vai ficando de lado. Aí de repente chega o ano novo, o marido chama a esposa e diz assim: amor, ano novo, vida nova, e eu decidi que eu vou cumprir todas as minhas funções, tarefas e deveres à risca. Eu vou conseguir atender às suas expectativas. Eu vou dar um cheque em tudo, lâmpada, porta, torneira, tudo certinho. Mas deixa eu ser bem claro com você. Mesmo fazendo tudo isso, eu não vou te oferecer nenhum centímetro de amor. Eu vou apenas cumprir a minha responsabilidade. Meu irmão, se você quiser, semana que vem, estar com os seus dentes na boca, não fale isso. Se você não quiser ser expulso da sua casa, jamais fale isso. Relacionamentos não se sustentam apenas em cumprimento de tarefas. Sem amor, sem vínculo, sem pacto. Do dente eu falei brincando, tá? Espero que ninguém apanhe aqui em casa. Se apanhar, 190 tá aí. Sobra só obrigação, meus irmãos. E isso não satisfaz ninguém. Porque esse é o retrato do fariseu. Aquele que cumpre as regrinhas, que dá check em tudo, que faz o que é correto, que pratica a justiça, mas faz tudo isso sem desfrutar de um pacto de amor que existe em Deus. Portanto, meus irmãos, Deus faz questão de nos deixar algo muito claro, e eu estou repetindo isso de maneira pedagógica mesmo, tá? Antes de qualquer coisa, a prática da justiça é fruto do amor. É resposta da graça, é consequência de um relacionamento vivo com Deus. Justiça que não nasce do amor derramado de Deus por nós, não é justiça bíblica, é apenas dever cumprido. E eu gostaria de propor a você um desafio. Início do ano, a gente está com algumas metas na nossa vida espiritual, as nossas disciplinas espirituais começaram ali, melhor que finalizou 2025. Deixa eu propor a você o seguinte: ao invés de você se preocupar em apenas dar um check em uma lista, ainda que sejam de coisas saudáveis para o seu crescimento espiritual e para o bem daqueles que estão ao seu redor, que tal você começar cada dia lembrando que você e a sua casa foram chamados, antes de tudo, para uma relação de amor com Deus? Que tal? Aí eu garanto a você, o devocional vai ser diferente. O culto doméstico vai ser diferente. As práticas espirituais do dia a dia vão ganhar uma dimensão completamente nova. Porque a prática da justiça não é fazer por fazer. Ela é fruto de um coração transformado, de uma cerviz, esqueci a palavra, mas voltou, de uma cerviz dura que foi quebrada, de um coração de pedra que é um coração de carne. E é justamente
porque esse coração agora desfruta de uma relação de amor com Deus, que esse coração passa a frutificar. Não é ler livro por ler, não é fazer devocional por fazer devocional, não é ajudar alguém por ajudar alguém, não é dar o dízimo por dar o dízimo, não é dar oferta por dar oferta. Porque quando essas práticas não estão orientadas por uma relação viva de amor com Deus, tudo isso, meus irmãos, se torna religiosidade fria, farisaísmo prático. Em 2026, Deus não nos chamou para o farisaísmo, Deus nos chamou para uma relação de amor. Amém? E esse amor, meus irmãos, ele frutifica. Continuando a leitura do texto, olha só o que acontece no versículo 18. Pois o Senhor faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, lhe dando alimento e roupa. Ame os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. O que o texto está nos mostrando é que essa relação vertical com Deus necessariamente precisa frutificar em termos horizontais. Em outras palavras, já que vocês estão desfrutando de uma relação de amor com o Pai, já que vocês são esse povo que Deus teve prazer de amar, o que vocês precisam fazer? Amem! E é interessante notar quem o texto nos manda amar. Ele não diz pra gente, ame quem é fácil, ame quem te trata bem, ame quem te deu um presente legal na virada de 2025, no amigo secreto da família. Ele diz, ame o órfão, ame a viúva, ame o estrangeiro, ou seja, ame quem é difícil de amar, ame o indesejável, ame aquele que não se encaixa. Você que é palmeirense, ame quem? O corintiano. Você que é corintiano, ame quem? O palmeirense. É uma piada isso, óbvio. Mas o ponto é sério, meus irmãos. Quem é o estrangeiro para você hoje? Talvez não seja alguém que veio de outro país. Talvez não seja alguém que vive numa situação de extrema pobreza. Talvez seja aquele colega difícil do trabalho. Talvez seja aquele parente que você trata como se fosse um estrangeiro dentro da própria família. Talvez seja aquele vizinho que na hora de pegar o elevador você fala, opa, esqueci tal coisa em casa. Talvez seja alguém que pensa politicamente diferente de você. Porque a prática da justiça, meus irmãos, ela precisa frutificar horizontalmente na nossa vida. Eu não posso dizer que eu ando com Deus, que eu amo a Deus, se eu não sei andar com pessoas. E é por isso que o texto nos mostra que Deus precisa quebrar a nossa cerviz. Porque isso não é natural. Amar o órfão, amar a viúva, amar o pobre, amar o estrangeiro, isso é antinatural. E é exatamente isso que Moisés nos diz no verso 16. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser o quê? Obstinados. Deixem de ser obstinados. Ser obstinado, meu irmão, em si, não é necessariamente algo ruim. Eu mesmo estou entrando numa batalha para ser obstinado em cuidar da minha saúde. Você, eventualmente, pode estar, em 2026, obstinado em crescer profissionalmente, em grandes negócios. Ok, não tem problema. Mas o texto está nos dizendo que esse povo estava tão focado em si, tão articulado e tão obstinado com seus próprios interesses, que eles já não mais conseguiam perceber que Deus os chamava para ser bênção na vida de outros. Por causa dessa obstinação, eles não conseguiam ser parceiros de Deus na prática da justiça do mundo. Então deixa eu dizer algo muito claro e muito essencial para você, no nome de Jesus. Em 2026, não permita que as suas metas, que os seus focos, que os seus objetivos te transformem em um obstinado materialista, incapaz de frutificar horizontalmente aquilo que você diz viver com Deus verticalmente. Se você, meu irmão, não consegue olhar para quem está do seu lado, para o pobre, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, se você não consegue construir relações baseadas em graça, em perdão, se você não consegue articular gestos de acolhimento, gestos de misericórdia, não diga que em 2026 você está andando com Deus. Não diga. Porque esse é o fruto prático da nossa relação com Deus. Então, meus irmãos, quando a nossa relação vertical, ela está saudável, vertical, tá? As nossas relações horizontais, elas também começam a ser curadas. Quantas implicações, gente, nós poderíamos tirar disso? Quantas implicações? Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões e perguntas para nós. Faço para mim também. Você já percebeu como a gente não consegue nem enxergar mais
o porteiro do nosso condomínio? A gente passa, entra, sai e trata como se fosse alguém invisível. Eu pago lá todo mês que eles mandam, não participo de reunião de condomínio, que é o Armagedon, tá tudo certo. Que tal, meus irmãos, neste ano, você investir na vida de alguém que faz o nosso dia a dia acontecer e muitas vezes a gente nem percebe? Que tal, meus irmãos, pagar um curso para o filho ou para a filha da sua empregada? Eu vou dar esse exemplo aqui, não como, olha, o santo, a quarta pessoa da Trindade, não é. Só para a gente aplicar e entender. Esse ano, a mulher que trabalha com a gente lá em casa, ela vai com a gente no acampamento de carnaval. Ela disse que ela quer ir. A gente disse que a gente vai pagar por ela. E eu só quero ver as brincadeiras, as atividades. Que tal você investir na capacitação profissional de alguém que trabalha com você? Ou de alguém da igreja? Que tal você ensinar aquilo que você sabe? Um ofício, uma habilidade, uma profissão, para quem precisa de oportunidade. Que tal, meus irmãos? Isso é prática da justiça. Mas perceba, a justiça não pode ser reduzida apenas a ações sociais, embora sim elas façam parte. Na Escritura, justiça envolve também reconciliação, perdão, restauração de relacionamento, humildade para você reconhecer as suas falhas, uma santa disposição em mudar. É ter atitude sim, é você ter a coragem de ir até o cônjuge e dizer, me perdoa, eu estou devendo, eu preciso mudar. Porque, meus irmãos, se eu afirmo que a minha relação com Deus está em dia, a minha relação com o próximo também precisa refletir essa realidade. Esse é o fruto visível da justiça que nasce do amor. Uma fé que não permanece apenas no discurso, uma fé domingueira, mas que se traduz em relações restauradas, em atitudes transformadas e uma vida que é moldada pela graça que nos alcançou. Eu dizia a vocês no início desse sermão que praticar a justiça começa pelo temor do Senhor. E o primeiro chamado aparece para a gente no versículo 12, no início do sermão. Vocês perceberam, né? A progressão e agora voltando para o início do sermão como um sermão expositivo. E vai dizer para a gente, temam o Senhor. Início do versículo 12. Então, o que é que Deus espera de nós quando se fala de justiça? Antes de qualquer prática externa, Ele espera temor. E eu quero encerrar o sermão refletindo justamente sobre isso com você. Talvez, ao ouvir a palavra temor, a primeira coisa que vem na sua mente seja ameaça, seja um medo. Cuidado, Deus é fogo consumidor. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Com Deus não se brinca. Tema ao Senhor. Você conhece esse discurso. E a Bíblia, meus irmãos, de fato, nos ensina que Deus é soberano, que Ele reina, que Deus julga o mal. Isso é verdade. Nós não precisamos suavizar o texto bíblico, nem negar essa realidade. Deus é santo e está sentado sobre o trono e tem ali toda a autoridade. Mas quando a Escritura fala em temer, especialmente no Antigo Testamento, ela não está falando do medo punitivo. Ela está falando, meus irmãos, do assombro. É um temor que não nos paralisa pelo medo, mas que nos faz parar em reverência diante de Deus e dizer assim, uau! Vocês já viveram algum momento assim? Um momento diante de que você estava de algo tão grande, tão belo, tão impressionante, que você só conseguia dizer, uau! Já teve essa experiência? Deixa eu contar para você uma experiência que eu tive. Em 2017, durante o seminário que eu fiz, eu participei de uma viagem missionária com a minha turma. Sou esse caboclo aqui. Pouca barba, pouco quilo. Não que mudou hoje. Eu estou ali, só para comprovar para vocês. Eu participei de uma viagem missionária com a minha turma para uma comunidade ribeirinha chamada Rio das Flores, em Iguapé-Mirim, no Pará. E 2 momentos dessa viagem me arrancaram um profundo uau. O primeiro aconteceu em um dia de tarde. Nós estávamos voltando de barco pelo rio, depois de nós visitarmos as casas de alguns ribeirinhos e convidarmos ele para o culto, que ia acontecer de noite, quando nós nos deparamos com uma cena que para mim, de fato, é inesquecível. Um campo de futebol, de areia, surgia no mar quando a maré baixava.
E aí, as crianças ribeirinhas, elas amarravam as suas canoas e seus barcos pequenos na trave do gol, para depois elas conseguirem ir embora quando o jogo terminava. E o jogo normalmente terminava quando a maré subia. Agora imagine essa cena, o sol se pondo por volta de 17 horas, o rio recuando, a areia aparecendo e as crianças jogando bola naquele cenário. Foi impossível, meus irmãos, no auge dos meus 18 anos, olhar para aquilo e dizer: uau, na minha cidade eu preciso pagar 15, 20 reais para jogar meia hora. O segundo momento, ele aconteceu no sábado pela noite. Nós participamos de um culto na igreja que nos recebeu e tem a foto dela aí. Igreja Cristã Evangélica. E foi interessante, meus irmãos, que nessa igreja, no culto que teve pela noite, num sábado, não parava de chegar pessoas de barco. A palafita está até reformada, na época ela estava bem precária. Não parava de chegar pessoa de barco, pessoa de canoa, pessoa de bicicleta. Eu nunca tinha visto algo assim. E no momento do louvor, a igreja cantou Maranata. Vocês conhecem essa música? Meus irmãos, os ribeirinhos cantavam a plenos pulmões. Não era performance, meus irmãos. Era esperança, era fé viva, era clamor. E aquilo, meus irmãos, me atravessou de um jeito que nunca mais saiu da minha memória. Eu tenho comigo, sim, a convicção de que eu só vou voltar a presenciar algo daquilo no céu. Foi ali que eu aprendi o que Moisés e muitos outros autores bíblicos escrevem a respeito de temer a Deus. Temer a Deus, meus irmãos, é esse assombro que nos faz dizer com o coração cheio: uau! Qual foi a última vez que Deus fez algo na sua vida que te deixou assim? Com o coração tomado por admiração, tomado por reverência, tomado por maravilhamento. Meus irmãos, sabe por que muitas vezes a gente não pratica mais justiça? Porque a gente perdeu o senso do assombro de Deus. A gente deixou de se maravilhar. Nós deixamos de ficar boquiaberto diante da grandeza, da bondade e da santidade do Senhor. E quando isso acontece, a fé se torna apenas um discurso de boca, uma religiosidade vazia, um farisaísmo frio. E talvez você esteja pensando agora aí no seu lugar: ok, beleza, Felipe, eu entendi tudo isso, mas onde eu vou encontrar esse uau de novo? Onde eu vou encontrar esse assombro? O apóstolo Paulo chama a cruz de Cristo de um grande espetáculo de Deus. Eu gostaria de propor a você que é olhando, sim, meus irmãos, para a cruz, que nós aprendemos, de fato, novamente, o que é temer a Deus. Quando eu chego diante da cruz, eu vejo um Deus absolutamente justo, assumindo o nosso lugar para que nós fôssemos convidados a viver não apenas de obediência, de regras, mas de viver uma relação profunda de amor com Ele. Meus irmãos, em última instância, é na cruz que o temor nasce, é na cruz que o assombro retorna, é na cruz que a justiça perfeita de Deus encontra o seu ápice, é na cruz que o coração endurecido é quebrado, é na cruz que o medo é vencido e essa reverência é restaurada. Eu não sei, meus irmãos, o que você espera de 2026, mas eu vim dizer para você que tudo que foi pregado aqui nesta manhã só faz sentido diante da cruz. Diante da cruz, a gente consegue dizer: uau! Que Deus é esse que entrega o seu Filho num ato de justiça perfeita para nos chamar para uma relação de amor que frutifica em justiça? Que Deus é esse, meus irmãos? Fora da cruz, fora desse assombro, o nosso 2026 vai ser absolutamente vazio de significado. Fora da cruz, meus irmãos, obediência vira peso. Diante da cruz, a vida ganha raiz, ganha direção, ganha fruto. 2026 só fará sentido se for vivido aos pés da cruz, porque é ali, meus irmãos, que nós aprendemos quem Deus é, quem nós somos e como uma vida de justiça nasce desse amor. Deus nos abençoe e coloque em nós a palavra de Jesus para que a gente viva como praticantes dessa justiça. Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos a Deus em oração. Deus bendito, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Obrigado pelo Teu amor profundo. Obrigado, Deus, por nos encontrar nas nossas mazelas, na nossa miséria,
Obrigado porque o Senhor teve prazer em nos amar. Mesmo quando a nossa resposta de amor era tão pequena, era tão limitada, Deus. Obrigado pelo espetáculo da cruz. Esse espetáculo assombroso que nos devolve o verdadeiro temor diante de um Deus grande, diante de um Deus santo e cheio de graça. Portanto, Deus, nós te pedimos nessa manhã, nos leve para Jesus, porque sem Ele nós não conseguimos. Sem Ele nós não somos capazes de viver uma vida prática de justiça. Sem a cruz, Deus, nós não passamos de fariseus, presos a ritos vazios e a uma religiosidade sem vida. É por isso, Pai, que nós pedimos a Ti. Nós queremos entrar em 2026 numa relação profunda de amor contigo. Porque somente quando a nossa relação vertical contigo é restaurada, Deus, é que nós conseguimos ordenar tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós te pedimos, Senhor, vem e nos visita. Nos dá olhos para enxergar 2026 à luz da expectativa que o Senhor tem para nós. Porque fora disso, Deus, o nosso ano será vazio de significado. Pai, mesmo que nós cheguemos longe, ou mesmo que passemos por vales profundos, se não desfrutarmos, Deus, de uma relação viva no ambiente do Teu amor, a nossa caminhada vai ser um fracasso. Portanto, Deus, não permita que desperdicemos mais um ano. Não permita que 2026 seja apenas um ciclo vivido sem sentido. Nos conduza a uma prática de justiça que é fruto do Teu amor por nós, Pai. Não por religião, não por obrigação, mas porque caminhamos contigo em amor, em graça, em bondade. Nós te agradecemos, Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe.